Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Depois de sobreviverem ao fim do mundo, a predadores gigantes, desastres naturais e decisões questionáveis do Grug, a família Crude finalmente encontra algo que parece impossível para eles: estabilidade. Um lugar seguro. Um lar. Algo que não tenta matá-los a cada 5 minutos. Mas claro, estamos falando dos Crudes, então essa paz não dura muito. Grug segue sendo o pai superprotetor, meio paranoico, que acredita que qualquer novidade é uma ameaça direta à sobrevivência da família. Ele ama seus filhos, ama sua esposa, mas morre de medo de perder tudo outra vez, e para ele, mudanças significam perigo. Enquanto isso, Ip está em outra fase da vida. Ela cresceu, amadureceu, quer explorar o mundo, descobrir coisas novas e, principalmente, viver algo além das cavernas. O relacionamento dela com Guy continua firme, mas cria um conflito silencioso com Grug, que sente que está perdendo a filha aos poucos. E é aí que o filme começa a brincar com algo bem real: o medo dos pais de ficarem para trás enquanto os filhos seguem em frente. Quando a família encontra um lugar cercado por muros naturais, cheio de plantas, comida em abundância e segurança, parece que o sonho finalmente virou realidade. Mas esse paraíso já tem donos, a família Betterman. E é aí que tudo muda. Os Betterman são basicamente o oposto dos Crudes. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito. Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Crudes, isso tudo é quase coisa de outro planeta. Para os Betterman, os Crudes são selvagens barulhentos que ainda vivem na era errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força. Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo. Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Crudes vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Betterman, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis: alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. E ele deixa isso bem claro desde o começo. Qualquer coisa diferente, qualquer ideia nova, qualquer passo fora do padrão já é visto como uma ameaça direta à família. Guy, por exemplo, continua sendo motivo de tensão. Mesmo já fazendo parte do grupo, ele ainda representa um novo, o moderno, o pensamento que desafia as regras antigas de Grug, e isso incomoda profundamente. Enquanto Grug insiste em manter tudo como sempre foi, Ip vive o conflito oposto. Ela está cansada de só sobreviver. Ela quer viver de verdade, quer explorar, descobrir, criar laços e enxergar o mundo com outros olhos. O relacionamento com Guy só aumenta esse desejo, porque ele acredita em progresso, em mudança e em planejar o futuro. Para Ip, isso soa como esperança. Para Grug, soa como perigo. Essa tensão cresce aos poucos, de forma natural, quase como acontece em famílias reais. Não é uma briga explosiva logo de cara, mas um incômodo constante, um silêncio pesado, um medo não dito de ambos os lados. Grug tem medo de perder a filha, e Ip tem medo de nunca poder ser quem realmente é. É nesse clima que acontece a grande descoberta: um lugar cercado por paredes naturais, praticamente impenetrável, cheio de frutas, água limpa e segurança. Para os Crudes aquilo parece um milagre, um espaço onde não precisam correr, lutar ou se esconder o tempo todo, um lugar onde talvez eles possam baixar a guarda. Mas a sensação de alívio dura pouco. Logo eles descobrem que aquele paraíso já tem donos, e não são donos comuns, são os Betterman. E é aí que tudo muda. Os Betterman são basicamente o oposto dos Crudes. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito. Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Crudes, isso tudo é quase coisa de outro planeta. Para os Betterman, os Crudes são selvagens barulhentos que ainda vivem na era errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força.
Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo. Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Croods vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Betterman, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis, alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. Enquanto os adultos medem forças de forma silenciosa, Ip encontra algo que muda completamente seu humor. Dawn, a filha dos Betterman. Dawn é tudo o que Ip sempre quis encontrar. Alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. A conexão entre as duas é imediata, intensa e cheia de energia. Essa amizade reacende em Ip a certeza de que existe mais no mundo do que apenas sobreviver. Existe futuro, existe escolha. Mas para Greg, essa aproximação é um sinal claro de alerta. Ele percebe que a filha está cada vez mais distante daquilo que ele acredita ser seguro, e isso o assusta profundamente. A parte 1 termina com essa sensação. O conflito não é mais apenas com o mundo lá fora, mas dentro da própria família. E no centro de tudo isso está Greg. Greg se sente deslocado naquele novo ambiente. Tudo ali parece feito para provar que o jeito dele está ultrapassado. Phil Betterman, mesmo tentando ser simpático, faz questão de mostrar como a vida evoluiu. Ele apresenta suas invenções, suas regras e sua forma organizada de viver como se fossem a solução definitiva para os problemas do mundo. Para Greg, cada demonstração dessas soa como uma afronta direta. Enquanto isso, Ip vive exatamente o oposto do pai. Ela se sente finalmente compreendida. A amizade com Dawn cresce rápido, cheia de conversas sobre sonhos, liberdade e futuro. As duas se veem como irmãs, compartilhando ideias que nunca puderam dividir com ninguém antes. Dawn mostra a Ip que não é errado querer mais da vida, que o mundo pode ser explorado sem medo constante. Essa conexão incomoda profundamente Greg, que percebe que está perdendo espaço na vida da filha. Ele começa a sentir que sua autoridade, sua experiência e tudo o que construiu como pai não tem mais o mesmo valor. E isso o deixa defensivo, impulsivo e cada vez mais resistente à ideia de mudança. Guy tenta agir como mediador. Ele entende o ponto de vista de Greg, mas também acredita que o futuro não pode ser ignorado. Ele vê nos Betterman uma oportunidade de construir algo diferente, mais seguro e duradouro. Só que sem perceber, Guy acaba se aproximando demais da visão deles, o que aumenta ainda mais o conflito com Greg. A tensão entre Greg e Phil cresce aos poucos, até se transformar numa disputa silenciosa de masculinidade e liderança. Ambos querem provar que são os melhores chefes de família. Phil acredita que Greg precisa evoluir. Greg acredita que Phil está brincando de civilização em um mundo que ainda é brutal. Phil e Hope propõem algo que à primeira vista parece uma boa ideia: separar os jovens dos adultos por um tempo. Eles acreditam que Ip, Guy e Dawn podem viver melhor longe da influência arcaica de Greg. Para Greg, isso é inaceitável. A ideia de se afastar da filha, mesmo que temporariamente, ativa todos os seus medos mais profundos. Mas, de forma quase cruel, o plano segue em frente. Ip, Guy e Dawn partem para viver uma aventura própria, longe das regras de Greg. Para Ip, isso é libertador. Pela primeira vez, ela sente que pode tomar decisões sem culpa, sem medo e sem a sombra constante da proteção exagerada do pai. Essa liberdade reforça ainda mais o desejo dela por um futuro diferente. Enquanto isso, Greg se vê isolado. Sem Ip por perto, ele entra em conflito consigo mesmo. Ele começa a questionar se sua forma de amar não está na verdade afastando as pessoas que ele mais quer proteger. Mas, ao mesmo tempo, seu orgulho não o deixa admitir isso facilmente. Enquanto isso, Ip começa a perceber que a liberdade absoluta também traz responsabilidades.
Longe da família, ela sente falta do apoio, da proteção e até das broncas do pai. Aos poucos, ela entende que o medo de Grug não vem do desejo de controlar, mas do amor exagerado e da dor de já ter perdido tudo uma vez. O ponto de virada acontece quando um novo perigo surge, algo que nem os Croods nem os Bettermen estavam preparados para enfrentar sozinhos. As criaturas e ameaças do mundo lá fora invadem aquele falso paraíso, provando que nenhuma muralha é perfeita. Toda aquela sensação de controle construída pelos Bettermen começa a ruir. E é nesse momento que as diferenças precisam ser deixadas de lado. Grug é forçado a agir. Ele usa tudo o que sabe: instinto, força, coragem e experiência. Mas, pela primeira vez, ele não faz isso sozinho. Phil e Hope percebem que o planejamento deles não é suficiente diante do caos real. Eles precisam da imprevisibilidade e da coragem dos Croods. O choque entre os dois mundos finalmente encontra um ponto de equilíbrio. Durante o confronto, Grug encara seu maior medo: perder Ip. A situação extrema o obriga a fazer algo que ele sempre evitou: confiar. Confiar que a filha é capaz de se proteger, de tomar decisões e de sobreviver sem depender totalmente dele. Esse momento é simples, mas extremamente poderoso, porque representa a verdadeira evolução de Grug. Ip, por sua vez, percebe que crescer não significa abandonar suas raízes. Ela entende que pode seguir em frente sem romper com a família. O amor do pai, mesmo cheio de falhas, sempre foi o alicerce que a manteve viva. Essa troca silenciosa de compreensão entre pai e filha é o coração emocional do filme. Depois de sobreviverem ao fim do mundo, a predadores gigantes, desastres naturais e decisões questionáveis do Grug, a família Crood finalmente encontra algo que parece impossível para eles: estabilidade. Um lugar seguro. Um lar. Algo que não tenta matá-los a cada 5 minutos. Mas claro, estamos falando dos Croods, então essa paz não dura muito. Grug segue sendo o pai superprotetor, meio paranoico, que acredita que qualquer novidade é uma ameaça direta à sobrevivência da família. Ele ama seus filhos, ama sua esposa, mas morre de medo de perder tudo outra vez, e para ele, mudanças significam perigo. Enquanto isso, Ip está em outra fase da vida. Ela cresceu, amadureceu, quer explorar o mundo, descobrir coisas novas e, principalmente, viver algo além das cavernas. O relacionamento dela com Guy continua firme, mas cria um conflito silencioso com Grug, que sente que está perdendo a filha aos poucos. E é aí que o filme começa a brincar com algo bem real: o medo dos pais de ficarem para trás enquanto os filhos seguem em frente. Quando a família encontra um lugar cercado por muros naturais, cheio de plantas, comida em abundância e segurança, parece que o sonho finalmente virou realidade. Mas esse paraíso já tem donos: a família Betterman. E é aí que tudo muda. Os Bettermen são basicamente o oposto dos Croods. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito. Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Croods, isso tudo é quase coisa de outro planeta. Para os Bettermen, os Croods são selvagens barulhentos que ainda vivem na era errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força. Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo. Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Croods vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Bettermen, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis: alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. E ele deixa isso bem claro desde o começo. Qualquer coisa diferente, qualquer ideia nova, qualquer passo fora do padrão já é visto como uma ameaça direta à família. Guy, por exemplo, continua sendo motivo de tensão. Mesmo já fazendo parte do grupo, ele ainda representa um novo, o moderno, o pensamento que desafia as regras antigas de Grug, e isso incomoda profundamente. Enquanto Grug insiste em manter tudo como sempre foi, Ip vive o conflito oposto.
Ela está cansada de só sobreviver. Ela quer viver de verdade. Quer explorar, descobrir, criar laços e enxergar o mundo com outros olhos. O relacionamento com Guy só aumenta esse desejo, porque ele acredita em progresso, em mudança e em planejar o futuro. Para Ip, isso soa como esperança. Para Grug, soa como perigo. Essa tensão cresce aos poucos, de forma natural, quase como acontece em famílias reais. Não é uma briga explosiva logo de cara, mas um incômodo constante, um silêncio pesado, um medo não dito de ambos os lados. Grug tem medo de perder a filha, Ip tem medo de nunca poder ser quem realmente é. É nesse clima que acontece a grande descoberta, um lugar cercado por paredes naturais, praticamente impenetrável, cheio de frutas, água limpa e segurança. Para os Croods aquilo parece um milagre, um espaço onde não precisam correr, lutar ou se esconder o tempo todo, um lugar onde talvez eles possam baixar a guarda. Mas a sensação de alívio dura pouco. Logo eles descobrem que aquele paraíso já tem donos, e não são donos comuns, são os Better Men. E é aí que tudo muda. Os Better Men são basicamente o oposto dos Croods. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito. Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Croods isso tudo é quase coisa de outro planeta. Para os Better Men, os Croods são selvagens barulhentos que ainda vivem na era errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força. Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo. Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Croods vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Better Men, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis, alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. Enquanto os adultos medem forças de forma silenciosa, Ip encontra algo que muda completamente seu humor. Dawn, a filha dos Betterman. Dawn é tudo o que Ip sempre quis encontrar. Alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. A conexão entre as duas é imediata, intensa e cheia de energia. Essa amizade reacende em Ip a certeza de que existe mais no mundo do que apenas sobreviver. Existe futuro, existe escolha. Mas para Greg, essa aproximação é um sinal claro de alerta. Ele percebe que a filha está cada vez mais distante daquilo que ele acredita ser seguro, e isso o assusta profundamente. A parte 1 termina com essa sensação. O conflito não é mais apenas com o mundo lá fora, mas dentro da própria família. E no centro de tudo isso está Greg. Greg se sente deslocado naquele novo ambiente. Tudo ali parece feito para provar que o jeito dele está ultrapassado. Phil Betterman, mesmo tentando ser simpático, faz questão de mostrar como a vida evoluiu. Ele apresenta suas invenções, suas regras e sua forma organizada de viver como se fossem a solução definitiva para os problemas do mundo. Para Greg, cada demonstração dessas soa como uma afronta direta. Enquanto isso, Ip vive exatamente o oposto do pai. Ela se sente finalmente compreendida. A amizade com Dawn cresce rápido, cheia de conversas sobre sonhos, liberdade e futuro. As duas se veem como irmãs, compartilhando ideias que nunca puderam dividir com ninguém antes. Dawn mostra a Ip que não é errado querer mais da vida, que o mundo pode ser explorado sem medo constante. Essa conexão incomoda profundamente Greg, que percebe que está perdendo espaço na vida da filha. Ele começa a sentir que sua autoridade, sua experiência e tudo o que construiu como pai não tem mais o mesmo valor. E isso o deixa defensivo, impulsivo e cada vez mais resistente à ideia de mudança. Guy tenta agir como mediador. Ele entende o ponto de vista de Greg, mas também acredita que o futuro não pode ser ignorado. Ele vê nos Betterman uma oportunidade de construir algo diferente, mais seguro e duradouro. Só que sem perceber, Guy acaba se aproximando demais da visão deles, o que aumenta ainda mais o conflito com Greg.
A tensão entre Grug e Phil cresce aos poucos, até se transformar numa disputa silenciosa de masculinidade e liderança. Ambos querem provar que são os melhores chefes de família. Phil acredita que Grug precisa evoluir. Grug acredita que Phil está brincando de civilização em um mundo que ainda é brutal. Phil e Hope propõem algo que à primeira vista parece uma boa ideia: separar os jovens dos adultos por um tempo. Eles acreditam que Ip, Guy e Dawn podem viver melhor longe da influência arcaica de Grug. Para Grug, isso é inaceitável. A ideia de se afastar da filha, mesmo que temporariamente, ativa todos os seus medos mais profundos. Mas, de forma quase cruel, o plano segue em frente. Ip, Guy e Dawn partem para viver uma aventura própria, longe das regras de Grug. Para Ip, isso é libertador. Pela primeira vez, ela sente que pode tomar decisões sem culpa, sem medo e sem a sombra constante da proteção exagerada do pai. Essa liberdade reforça ainda mais o desejo dela por um futuro diferente. Enquanto isso, Grug se vê isolado. Sem Ip por perto, ele entra em conflito consigo mesmo. Ele começa a questionar se sua forma de amar não está na verdade afastando as pessoas que ele mais quer proteger. Mas, ao mesmo tempo, seu orgulho não o deixa admitir isso facilmente. Enquanto isso, Ip começa a perceber que a liberdade absoluta também traz responsabilidades. Longe da família, ela sente falta do apoio, da proteção e até das broncas do pai. Aos poucos, ela entende que o medo de Grug não vem do desejo de controlar, mas do amor exagerado e da dor de já ter perdido tudo uma vez. O ponto de virada acontece quando um novo perigo surge, algo que nem os Croods nem os Bettermen estavam preparados para enfrentar sozinhos. As criaturas e ameaças do mundo lá fora invadem aquele falso paraíso, provando que nenhuma muralha é perfeita. Toda aquela sensação de controle construída pelos Bettermen começa a ruir. E é nesse momento que as diferenças precisam ser deixadas de lado. Grug é forçado a agir. Ele usa tudo o que sabe: instinto, força, coragem e experiência. Mas, pela primeira vez, ele não faz isso sozinho. Phil e Hope percebem que o planejamento deles não é suficiente diante do caos real. Eles precisam da imprevisibilidade e da coragem dos Croods. O choque entre os dois mundos finalmente encontra um ponto de equilíbrio. Durante o confronto, Grug encara seu maior medo: perder Ip. A situação extrema o obriga a fazer algo que ele sempre evitou: confiar. Confiar que a filha é capaz de se proteger, de tomar decisões e de sobreviver sem depender totalmente dele. Esse momento é simples, mas extremamente poderoso, porque representa a verdadeira evolução de Grug. Ip, por sua vez, percebe que crescer não significa abandonar suas raízes. Ela entende que pode seguir em frente sem romper com a família. O amor do pai, mesmo cheio de falhas, sempre foi o alicerce que a manteve viva. Essa troca silenciosa de compreensão entre pai e filha é o coração emocional do filme. Depois de sobreviverem ao fim do mundo, a predadores gigantes, desastres naturais e decisões questionáveis do Grug, a família Crood finalmente encontra algo que parece impossível para eles: estabilidade. Um lugar seguro. Um lar. Algo que não tenta matá-los a cada 5 minutos. Mas claro, estamos falando dos Croods, então essa paz não dura muito. Grug segue sendo o pai superprotetor, meio paranoico, que acredita que qualquer novidade é uma ameaça direta à sobrevivência da família. Ele ama seus filhos, ama sua esposa, mas morre de medo de perder tudo outra vez, e para ele, mudanças significam perigo. Enquanto isso, Ip está em outra fase da vida. Ela cresceu, amadureceu, quer explorar o mundo, descobrir coisas novas e, principalmente, viver algo além das cavernas. O relacionamento dela com Guy continua firme, mas cria um conflito silencioso com Grug, que sente que está perdendo a filha aos poucos. E é aí que o filme começa a brincar com algo bem real: o medo dos pais de ficarem para trás enquanto os filhos seguem em frente. Quando a família encontra um lugar cercado por muros naturais, cheio de plantas, comida em abundância e segurança, parece que o sonho finalmente virou realidade. Mas esse paraíso já tem donos: a família Betterman. E é aí que tudo muda. Os Bettermen são basicamente o oposto dos Croods. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito.
Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Croods, isso tudo é quase coisa de outro planeta. Para os Better Men, os Croods são selvagens barulhentos que ainda vivem na era errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força. Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo. Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Croods vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Better Men, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis, alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. E ele deixa isso bem claro desde o começo. Qualquer coisa diferente, qualquer ideia nova, qualquer passo fora do padrão já é visto como uma ameaça direta à família. Guy, por exemplo, continua sendo motivo de tensão. Mesmo já fazendo parte do grupo, ele ainda representa um novo, o moderno, o pensamento que desafia as regras antigas de Grug. E isso incomoda profundamente. Enquanto Grug insiste em manter tudo como sempre foi, Ip vive o conflito oposto. Ela está cansada de só sobreviver. Ela quer viver de verdade. Quer explorar, descobrir, criar laços e enxergar o mundo com outros olhos. O relacionamento com Guy só aumenta esse desejo, porque ele acredita em progresso, em mudança e em planejar o futuro. Para Ip, isso soa como esperança. Para Grug, soa como perigo. Essa tensão cresce aos poucos, de forma natural, quase como acontece em famílias reais. Não é uma briga explosiva logo de cara, mas um incômodo constante, um silêncio pesado, um medo não dito de ambos os lados. Grug tem medo de perder a filha, Ip tem medo de nunca poder ser quem realmente é. É nesse clima que acontece a grande descoberta, um lugar cercado por paredes naturais, praticamente impenetrável, cheio de frutas, água limpa e segurança. Para os Croods aquilo parece um milagre, um espaço onde não precisam correr, lutar ou se esconder o tempo todo. Um lugar onde talvez eles possam baixar a guarda. Mas a sensação de alívio dura pouco. Logo eles descobrem que aquele paraíso já tem donos, e não são donos comuns, são os Better Men. E é aí que tudo muda. Os Better Men são basicamente o oposto dos Croods. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito. Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Croods, isso tudo é quase coisa de outro planeta. Para os Better Men, os Croods são selvagens barulhentos que ainda vivem na era errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força. Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo. Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Croods vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Better Men, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis, alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. Enquanto os adultos medem forças de forma silenciosa, Ip encontra algo que muda completamente seu humor. Dawn, a filha dos Betterman. Dawn é tudo o que Ip sempre quis encontrar. Alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. A conexão entre as duas é imediata, intensa e cheia de energia. Essa amizade reacende em Ip a certeza de que existe mais no mundo do que apenas sobreviver. Existe futuro, existe escolha. Mas para Greg, essa aproximação é um sinal claro de alerta. Ele percebe que a filha está cada vez mais distante daquilo que ele acredita ser seguro. E isso o assusta profundamente. A parte 1 termina com essa sensação. O conflito não é mais apenas com o mundo lá fora, mas dentro da própria família. E no centro de tudo isso está Grug.
Greg se sente deslocado naquele novo ambiente. Tudo ali parece feito para provar que o jeito dele está ultrapassado. Phil Betterman, mesmo tentando ser simpático, faz questão de mostrar como a vida evoluiu. Ele apresenta suas invenções, suas regras e sua forma organizada de viver como se fossem a solução definitiva para os problemas do mundo. Para Greg, cada demonstração dessas soa como uma afronta direta. Enquanto isso, Ip vive exatamente o oposto do pai. Ela se sente finalmente compreendida. A amizade com Dawn cresce rápido, cheia de conversas sobre sonhos, liberdade e futuro. As duas se veem como irmãs, compartilhando ideias que nunca puderam dividir com ninguém antes. Dawn mostra a Ip que não é errado querer mais da vida, que o mundo pode ser explorado sem medo constante. Essa conexão incomoda profundamente Greg, que percebe que está perdendo espaço na vida da filha. Ele começa a sentir que sua autoridade, sua experiência e tudo o que construiu como pai não tem mais o mesmo valor. E isso o deixa defensivo, impulsivo e cada vez mais resistente à ideia de mudança. Guy tenta agir como mediador. Ele entende o ponto de vista de Greg, mas também acredita que o futuro não pode ser ignorado. Ele vê nos Betterman uma oportunidade de construir algo diferente, mais seguro e duradouro. Só que sem perceber, Guy acaba se aproximando demais da visão deles, o que aumenta ainda mais o conflito com Greg. A tensão entre Greg e Phil cresce aos poucos, até se transformar numa disputa silenciosa de masculinidade e liderança. Ambos querem provar que são os melhores chefes de família. Phil acredita que Greg precisa evoluir. Greg acredita que Phil está brincando de civilização em um mundo que ainda é brutal. Phil e Hope propõem algo que à primeira vista parece uma boa ideia: separar os jovens dos adultos por um tempo. Eles acreditam que Ip, Guy e Dawn podem viver melhor longe da influência arcaica de Greg. Para Greg, isso é inaceitável. A ideia de se afastar da filha, mesmo que temporariamente, ativa todos os seus medos mais profundos. Mas, de forma quase cruel, o plano segue em frente. Ip, Guy e Dawn partem para viver uma aventura própria, longe das regras de Greg. Para Ip, isso é libertador. Pela primeira vez, ela sente que pode tomar decisões sem culpa, sem medo e sem a sombra constante da proteção exagerada do pai. Essa liberdade reforça ainda mais o desejo dela por um futuro diferente. Enquanto isso, Greg se vê isolado. Sem Ip por perto, ele entra em conflito consigo mesmo. Ele começa a questionar se sua forma de amar não está na verdade afastando as pessoas que ele mais quer proteger. Mas, ao mesmo tempo, seu orgulho não o deixa admitir isso facilmente. Enquanto isso, Ip começa a perceber que a liberdade absoluta também traz responsabilidades. Longe da família, ela sente falta do apoio, da proteção e até das broncas do pai. Aos poucos, ela entende que o medo de Greg não vem do desejo de controlar, mas do amor exagerado e da dor de já ter perdido tudo uma vez. O ponto de virada acontece quando um novo perigo surge, algo que nem os Croods nem os Betterman estavam preparados para enfrentar sozinhos. As criaturas e ameaças do mundo lá fora invadem aquele falso paraíso, provando que nenhuma muralha é perfeita. Toda aquela sensação de controle construída pelos Betterman começa a ruir. E é nesse momento que as diferenças precisam ser deixadas de lado. Greg é forçado a agir. Ele usa tudo o que sabe: instinto, força, coragem e experiência. Mas pela primeira vez, ele não faz isso sozinho. Phil e Hope percebem que o planejamento deles não é suficiente diante do caos real. Eles precisam da imprevisibilidade e da coragem dos Croods. O choque entre os dois mundos finalmente encontra um ponto de equilíbrio. Durante o confronto, Greg encara seu maior medo: perder Ip. A situação extrema o obriga a fazer algo que ele sempre evitou: confiar. Confiar que a filha é capaz de se proteger, de tomar decisões e de sobreviver sem depender totalmente dele. Esse momento é simples, mas extremamente poderoso, porque representa a verdadeira evolução de Greg. Ip, por sua vez, percebe que crescer não significa abandonar suas raízes. Ela entende que pode seguir em frente sem romper com a família. O amor do pai, mesmo cheio de falhas, sempre foi o alicerce que a manteve viva.
Essa troca silenciosa de compreensão entre pai e filha é o coração emocional do filme. Depois de sobreviverem ao fim do mundo, a predadores gigantes, desastres naturais e decisões questionáveis do Grug, a família Crude finalmente encontra algo que parece impossível para eles: estabilidade. Um lugar seguro. Um lar. Algo que não tenta matá-los a cada 5 minutos. Mas claro, estamos falando dos Crudes, então essa paz não dura muito. Grug segue sendo o pai superprotetor, meio paranoico, que acredita que qualquer novidade é uma ameaça direta à sobrevivência da família. Ele ama seus filhos, ama sua esposa, mas morre de medo de perder tudo outra vez, e para ele, mudanças significam perigo. Enquanto isso, Ip está em outra fase da vida. Ela cresceu, amadureceu, quer explorar o mundo, descobrir coisas novas e, principalmente, viver algo além das cavernas. O relacionamento dela com Guy continua firme, mas cria um conflito silencioso com Grug, que sente que está perdendo a filha aos poucos. E é aí que o filme começa a brincar com algo bem real: o medo dos pais de ficarem para trás enquanto os filhos seguem em frente. Quando a família encontra um lugar cercado por muros naturais, cheio de plantas, comida em abundância e segurança, parece que o sonho finalmente virou realidade. Mas esse paraíso já tem donos: a família Betterman. E é aí que tudo muda. Os Bettermen são basicamente o oposto dos Crudes. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito. Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Crudes, isso tudo é quase coisa de outro planeta. Para os Bettermen, os Crudes são selvagens barulhentos que ainda vivem na era errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força. Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo. Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Crudes vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Bettermen, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis: alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. E ele deixa isso bem claro desde o começo. Qualquer coisa diferente, qualquer ideia nova, qualquer passo fora do padrão já é visto como uma ameaça direta à família. Guy, por exemplo, continua sendo motivo de tensão. Mesmo já fazendo parte do grupo, ele ainda representa um novo, o moderno, o pensamento que desafia as regras antigas de Grug, e isso incomoda profundamente. Enquanto Grug insiste em manter tudo como sempre foi, Ip vive o conflito oposto. Ela está cansada de só sobreviver. Ela quer viver de verdade. Quer explorar, descobrir, criar laços e enxergar o mundo com outros olhos. O relacionamento com Guy só aumenta esse desejo, porque ele acredita em progresso, em mudança e em planejar o futuro. Para Ip, isso soa como esperança. Para Grug, soa como perigo. Essa tensão cresce aos poucos, de forma natural, quase como acontece em famílias reais. Não é uma briga explosiva logo de cara, mas um incômodo constante, um silêncio pesado, um medo não dito de ambos os lados. Grug tem medo de perder a filha, e Ip tem medo de nunca poder ser quem realmente é. É nesse clima que acontece a grande descoberta, um lugar cercado por paredes naturais, praticamente impenetrável, cheio de frutas, água limpa e segurança. Para os Crudes aquilo parece um milagre, um espaço onde não precisam correr, lutar ou se esconder o tempo todo. Um lugar onde talvez eles possam baixar a guarda. Mas a sensação de alívio dura pouco. Logo eles descobrem que aquele paraíso já tem donos, e não são donos comuns, são os Bettermen. E é aí que tudo muda. Os Bettermen são basicamente o oposto dos Crudes. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito. Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Crudes, isso tudo é quase coisa de outro planeta. Para os Bettermen, os Crudes são selvagens barulhentos que ainda vivem na era errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força. Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo.
Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Crudes vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Bettermen, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis, alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. Enquanto os adultos medem forças de forma silenciosa, Ip encontra algo que muda completamente seu humor. Dawn, a filha dos Bettermen. Dawn é tudo o que Ip sempre quis encontrar. Alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. A conexão entre as duas é imediata, intensa e cheia de energia. Essa amizade reacende em Ip a certeza de que existe mais no mundo do que apenas sobreviver. Existe futuro, existe escolha. Mas para Greg, essa aproximação é um sinal claro de alerta. Ele percebe que a filha está cada vez mais distante daquilo que ele acredita ser seguro. E isso o assusta profundamente. A parte 1 termina com essa sensação. O conflito não é mais apenas com o mundo lá fora, mas dentro da própria família. E no centro de tudo isso está Greg. Greg se sente deslocado naquele novo ambiente. Tudo ali parece feito para provar que o jeito dele está ultrapassado. Phil Betterman, mesmo tentando ser simpático, faz questão de mostrar como a vida evoluiu. Ele apresenta suas invenções, suas regras e sua forma organizada de viver como se fossem a solução definitiva para os problemas do mundo. Para Greg, cada demonstração dessas soa como uma afronta direta. Enquanto isso, Ip vive exatamente o oposto do pai. Ela se sente finalmente compreendida. A amizade com Dawn cresce rápido, cheia de conversas sobre sonhos, liberdade e futuro. As duas se veem como irmãs, compartilhando ideias que nunca puderam dividir com ninguém antes. Dawn mostra a Ip que não é errado querer mais da vida, que o mundo pode ser explorado sem medo constante. Essa conexão incomoda profundamente Greg, que percebe que está perdendo espaço na vida da filha. Ele começa a sentir que sua autoridade, sua experiência e tudo o que construiu como pai não tem mais o mesmo valor. E isso o deixa defensivo, impulsivo e cada vez mais resistente à ideia de mudança. Guy tenta agir como mediador. Ele entende o ponto de vista de Greg, mas também acredita que o futuro não pode ser ignorado. Ele vê nos Bettermen uma oportunidade de construir algo diferente, mais seguro e duradouro. Só que sem perceber, Guy acaba se aproximando demais da visão deles, o que aumenta ainda mais o conflito com Greg. A tensão entre Greg e Phil cresce aos poucos, até se transformar numa disputa silenciosa de masculinidade e liderança. Ambos querem provar que são os melhores chefes de família. Phil acredita que Greg precisa evoluir. Greg acredita que Phil está brincando de civilização em um mundo que ainda é brutal. Phil e Hope propõem algo que à primeira vista parece uma boa ideia: separar os jovens dos adultos por um tempo. Eles acreditam que Ip, Guy e Dawn podem viver melhor longe da influência arcaica de Greg. Para Greg, isso é inaceitável. A ideia de se afastar da filha, mesmo que temporariamente, ativa todos os seus medos mais profundos. Mas, de forma quase cruel, o plano segue em frente. Ip, Guy e Dawn partem para viver uma aventura própria, longe das regras de Greg. Para Ip, isso é libertador. Pela primeira vez, ela sente que pode tomar decisões sem culpa, sem medo e sem a sombra constante da proteção exagerada do pai. Essa liberdade reforça ainda mais o desejo dela por um futuro diferente. Enquanto isso, Greg se vê isolado. Sem Ip por perto, ele entra em conflito consigo mesmo. Ele começa a questionar se sua forma de amar não está na verdade afastando as pessoas que ele mais quer proteger. Mas, ao mesmo tempo, seu orgulho não o deixa admitir isso facilmente. Enquanto isso, Ip começa a perceber que a liberdade absoluta também traz responsabilidades. Longe da família, ela sente falta do apoio, da proteção e até das broncas do pai.
Aos poucos, ela entende que o medo de Grug não vem do desejo de controlar, mas do amor exagerado e da dor de já ter perdido tudo uma vez. O ponto de virada acontece quando um novo perigo surge, algo que nem os Croods nem os Bettermen estavam preparados para enfrentar sozinhos. As criaturas e ameaças do mundo lá fora invadem aquele falso paraíso, provando que nenhuma muralha é perfeita. Toda aquela sensação de controle construída pelos Bettermen começa a ruir. E é nesse momento que as diferenças precisam ser deixadas de lado. Grug é forçado a agir. Ele usa tudo o que sabe: instinto, força, coragem e experiência. Mas, pela primeira vez, ele não faz isso sozinho. Phil e Hope percebem que o planejamento deles não é suficiente diante do caos real. Eles precisam da imprevisibilidade e da coragem dos Croods. O choque entre os dois mundos finalmente encontra um ponto de equilíbrio. Durante o confronto, Grug encara seu maior medo: perder Ip. A situação extrema o obriga a fazer algo que ele sempre evitou: confiar. Confiar que a filha é capaz de se proteger, de tomar decisões e de sobreviver sem depender totalmente dele. Esse momento é simples, mas extremamente poderoso, porque representa a verdadeira evolução de Grug. Ip, por sua vez, percebe que crescer não significa abandonar suas raízes. Ela entende que pode seguir em frente sem romper com a família. O amor do pai, mesmo cheio de falhas, sempre foi o alicerce que a manteve viva. Essa troca silenciosa de compreensão entre pai e filha é o coração emocional do filme. Depois de sobreviverem ao fim do mundo, a predadores gigantes, desastres naturais e decisões questionáveis do Grug, a família Crood finalmente encontra algo que parece impossível para eles: estabilidade. Um lugar seguro. Um lar. Algo que não tenta matá-los a cada 5 minutos. Mas claro, estamos falando dos Croods, então essa paz não dura muito. Grug segue sendo o pai super protetor, meio paranoico, que acredita que qualquer novidade é uma ameaça direta à sobrevivência da família. Ele ama seus filhos, ama sua esposa, mas morre de medo de perder tudo outra vez, e para ele, mudanças significam perigo. Enquanto isso, Ip está em outra fase da vida. Ela cresceu, amadureceu, quer explorar o mundo, descobrir coisas novas e, principalmente, viver algo além das cavernas. O relacionamento dela com Guy continua firme, mas cria um conflito silencioso com Grug, que sente que está perdendo a filha aos poucos. E é aí que o filme começa a brincar com algo bem real: o medo dos pais de ficarem para trás enquanto os filhos seguem em frente. Quando a família encontra um lugar cercado por muros naturais, cheio de plantas, comida em abundância e segurança, parece que o sonho finalmente virou realidade. Mas esse paraíso já tem donos: a família Betterman. E é aí que tudo muda. Os Bettermen são basicamente o oposto dos Croods. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito. Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Croods, isso tudo é quase coisa de outro planeta. Para os Bettermen, os Croods são selvagens barulhentos que ainda vivem na Era Errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força. Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo. Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Croods vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Bettermen, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis: alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. E ele deixa isso bem claro desde o começo. Qualquer coisa diferente, qualquer ideia nova, qualquer passo fora do padrão já é visto como uma ameaça direta à família. Guy, por exemplo, continua sendo motivo de tensão. Mesmo já fazendo parte do grupo, ele ainda representa um novo, o moderno, o pensamento que desafia as regras antigas de Grug, e isso incomoda profundamente. Enquanto Grug insiste em manter tudo como sempre foi, Ip vive o conflito oposto. Ela está cansada de só sobreviver. Ela quer viver de verdade. Quer explorar, descobrir, criar laços e enxergar o mundo com outros olhos.
O relacionamento com Guy só aumenta esse desejo, porque ele acredita em progresso, em mudança e em planejar o futuro. Para Ip, isso soa como esperança, para Grug soa como perigo. Essa tensão cresce aos poucos, de forma natural, quase como acontece em famílias reais. Não é uma briga explosiva logo de cara, mas um incômodo constante, um silêncio pesado, um medo não dito de ambos os lados. Grug tem medo de perder a filha, e Ip tem medo de nunca poder ser quem realmente é. É nesse clima que acontece a grande descoberta, um lugar cercado por paredes naturais, praticamente impenetrável, cheio de frutas, água limpa e segurança. Para os Croods aquilo parece um milagre, um espaço onde não precisam correr, lutar ou se esconder o tempo todo, um lugar onde talvez eles possam baixar a guarda. Mas a sensação de alívio dura pouco. Logo eles descobrem que aquele paraíso já tem donos, e não são donos comuns, são os Better Men. E é aí que tudo muda. Os Better Men são basicamente o oposto dos Croods. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito. Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Croods, isso tudo é quase coisa de outro planeta. Para os Better Men, os Croods são selvagens barulhentos que ainda vivem na era errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força. Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo. Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Croods vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Better Men, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis, alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. Enquanto os adultos medem forças de forma silenciosa, Ip encontra algo que muda completamente seu humor. Dawn, a filha dos Betterman. Dawn é tudo o que Ip sempre quis encontrar. Alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. A conexão entre as duas é imediata, intensa e cheia de energia. Essa amizade reacende em Ip a certeza de que existe mais no mundo do que apenas sobreviver. Existe futuro, existe escolha. Mas para Greg, essa aproximação é um sinal claro de alerta. Ele percebe que a filha está cada vez mais distante daquilo que ele acredita ser seguro, e isso o assusta profundamente. A parte 1 termina com essa sensação. O conflito não é mais apenas com o mundo lá fora, mas dentro da própria família. E no centro de tudo isso está Greg. Greg se sente deslocado naquele novo ambiente. Tudo ali parece feito para provar que o jeito dele está ultrapassado. Phil Betterman, mesmo tentando ser simpático, faz questão de mostrar como a vida evoluiu. Ele apresenta suas invenções, suas regras e sua forma organizada de viver como se fossem a solução definitiva para os problemas do mundo. Para Greg, cada demonstração dessas soa como uma afronta direta. Enquanto isso, Ip vive exatamente o oposto do pai. Ela se sente finalmente compreendida. A amizade com Dawn cresce rápido, cheia de conversas sobre sonhos, liberdade e futuro. As duas se veem como irmãs, compartilhando ideias que nunca puderam dividir com ninguém antes. Dawn mostra a Ip que não é errado querer mais da vida, que o mundo pode ser explorado sem medo constante. Essa conexão incomoda profundamente Greg, que percebe que está perdendo espaço na vida da filha. Ele começa a sentir que sua autoridade, sua experiência e tudo o que construiu como pai não tem mais o mesmo valor. E isso o deixa defensivo, impulsivo e cada vez mais resistente à ideia de mudança. Guy tenta agir como mediador. Ele entende o ponto de vista de Greg, mas também acredita que o futuro não pode ser ignorado. Ele vê nos Betterman uma oportunidade de construir algo diferente, mais seguro e duradouro. Só que sem perceber, Guy acaba se aproximando demais da visão deles, o que aumenta ainda mais o conflito com Greg. A tensão entre Greg e Phil cresce aos poucos, até se transformar numa disputa silenciosa de masculinidade e liderança.
Ambos querem provar que são os melhores chefes de família. Phil acredita que Greg precisa evoluir. Greg acredita que Phil está brincando de civilização em um mundo que ainda é brutal. Phil e Hope propõem algo que à primeira vista parece uma boa ideia: separar os jovens dos adultos por um tempo. Eles acreditam que Ip, Guy e Dawn podem viver melhor longe da influência arcaica de Greg. Para Greg, isso é inaceitável. A ideia de se afastar da filha, mesmo que temporariamente, ativa todos os seus medos mais profundos. Mas, de forma quase cruel, o plano segue em frente. Ip, Guy e Dawn partem para viver uma aventura própria, longe das regras de Greg. Para Ip, isso é libertador. Pela primeira vez, ela sente que pode tomar decisões sem culpa, sem medo e sem a sombra constante da proteção exagerada do pai. Essa liberdade reforça ainda mais o desejo dela por um futuro diferente. Enquanto isso, Greg se vê isolado. Sem Ip por perto, ele entra em conflito consigo mesmo. Ele começa a questionar se sua forma de amar não está na verdade afastando as pessoas que ele mais quer proteger. Mas, ao mesmo tempo, seu orgulho não o deixa admitir isso facilmente. Enquanto isso, Ip começa a perceber que a liberdade absoluta também traz responsabilidades. Longe da família, ela sente falta do apoio, da proteção e até das broncas do pai. Aos poucos, ela entende que o medo de Greg não vem do desejo de controlar, mas do amor exagerado e da dor de já ter perdido tudo uma vez. O ponto de virada acontece quando um novo perigo surge, algo que nem os Croods nem os Bettermen estavam preparados para enfrentar sozinhos. As criaturas e ameaças do mundo lá fora invadem aquele falso paraíso, provando que nenhuma muralha é perfeita. Toda aquela sensação de controle construída pelos Bettermen começa a ruir. E é nesse momento que as diferenças precisam ser deixadas de lado. Greg é forçado a agir. Ele usa tudo o que sabe: instinto, força, coragem e experiência. Mas, pela primeira vez, ele não faz isso sozinho. Phil e Hope percebem que o planejamento deles não é suficiente diante do caos real. Eles precisam da imprevisibilidade e da coragem dos Croods. O choque entre os dois mundos finalmente encontra um ponto de equilíbrio. Durante o confronto, Greg encara seu maior medo: perder Ip. A situação extrema o obriga a fazer algo que ele sempre evitou: confiar. Confiar que a filha é capaz de se proteger, de tomar decisões e de sobreviver sem depender totalmente dele. Esse momento é simples, mas extremamente poderoso, porque representa a verdadeira evolução de Greg. Ip, por sua vez, percebe que crescer não significa abandonar suas raízes. Ela entende que pode seguir em frente sem romper com a família. O amor do pai, mesmo cheio de falhas, sempre foi o alicerce que a manteve viva. Essa troca silenciosa de compreensão entre pai e filha é o coração emocional do filme. Depois de sobreviverem ao fim do mundo, a predadores gigantes, desastres naturais e decisões questionáveis do Grug, a família Crood finalmente encontra algo que parece impossível para eles: estabilidade. Um lugar seguro. Um lar. Algo que não tenta matá-los a cada 5 minutos. Mas claro, estamos falando dos Croods, então essa paz não dura muito. Grug segue sendo o pai super protetor, meio paranoico, que acredita que qualquer novidade é uma ameaça direta à sobrevivência da família. Ele ama seus filhos, ama sua esposa, mas morre de medo de perder tudo outra vez, e para ele, mudanças significam perigo. Enquanto isso, Ip está em outra fase da vida. Ela cresceu, amadureceu, quer explorar o mundo, descobrir coisas novas e, principalmente, viver algo além das cavernas. O relacionamento dela com Guy continua firme, mas cria um conflito silencioso com Grug, que sente que está perdendo a filha aos poucos. E é aí que o filme começa a brincar com algo bem real: o medo dos pais de ficarem para trás enquanto os filhos seguem em frente. Quando a família encontra um lugar cercado por muros naturais, cheio de plantas, comida em abundância e segurança, parece que o sonho finalmente virou realidade. Mas esse paraíso já tem donos: a família Betterman. E é aí que tudo muda. Os Bettermen são basicamente o oposto dos Croods. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito. Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Croods, isso tudo é quase coisa de outro planeta.
Para os Bettermen, os Croods são selvagens barulhentos que ainda vivem na era errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força. Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo. Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Croods vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Bettermen, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis, alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. E ele deixa isso bem claro desde o começo. Qualquer coisa diferente, qualquer ideia nova, qualquer passo fora do padrão já é visto como uma ameaça direta à família. Guy, por exemplo, continua sendo motivo de tensão. Mesmo já fazendo parte do grupo, ele ainda representa um novo, o moderno, o pensamento que desafia as regras antigas de Grug, e isso incomoda profundamente. Enquanto Grug insiste em manter tudo como sempre foi, Ip vive o conflito oposto. Ela está cansada de só sobreviver. Ela quer viver de verdade. Quer explorar, descobrir, criar laços e enxergar o mundo com outros olhos. O relacionamento com Guy só aumenta esse desejo, porque ele acredita em progresso, em mudança e em planejar o futuro. Para Ip, isso soa como esperança. Para Grug, soa como perigo. Essa tensão cresce aos poucos, de forma natural, quase como acontece em famílias reais. Não é uma briga explosiva logo de cara, mas um incômodo constante, um silêncio pesado, um medo não dito de ambos os lados. Grug tem medo de perder a filha, e Ip tem medo de nunca poder ser quem realmente é. É nesse clima que acontece a grande descoberta, um lugar cercado por paredes naturais, praticamente impenetrável, cheio de frutas, água limpa e segurança. Para os Croods aquilo parece um milagre, um espaço onde não precisam correr, lutar ou se esconder o tempo todo. Um lugar onde talvez eles possam baixar a guarda. Mas a sensação de alívio dura pouco. Logo eles descobrem que aquele paraíso já tem donos, e não são donos comuns, são os Bettermen. E é aí que tudo muda. Os Bettermen são basicamente o oposto dos Croods. Eles não vivem em cavernas, não caçam com as próprias mãos e não resolvem tudo na base do grito. Eles têm casa, tecnologia primitiva, agricultura, conforto e até banheiro. Para os Croods, isso tudo é quase coisa de outro planeta. Para os Bettermen, os Croods são selvagens barulhentos que ainda vivem na era errada. E é nesse choque entre passado e futuro que o filme encontra sua maior força. Phil e Hope Betterman representam aquela ideia de progresso, de evolução social, de planejamento a longo prazo. Eles acreditam que o mundo pode ser controlado, organizado e melhorado com inteligência e paciência. Já os Croods vivem no instinto, no improviso, na sobrevivência pura. Nenhum dos dois está completamente certo, e nenhum está totalmente errado. Enquanto os adultos entram numa disputa silenciosa de ego, tradição e superioridade, Ip e Dawn, a filha dos Bettermen, se conectam rapidamente. Dawn representa tudo o que Ip sempre quis, alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. Essa amizade vira um verdadeiro terremoto emocional para Grug, que começa a perceber que talvez sua forma de ver a vida esteja ficando ultrapassada. Enquanto os adultos medem forças de forma silenciosa, Ip encontra algo que muda completamente seu humor. Dawn, a filha dos Bettermen. Dawn é tudo o que Ip sempre quis encontrar. Alguém que entende seus sonhos, suas ideias e sua vontade de explorar o mundo sem medo. A conexão entre as duas é imediata, intensa e cheia de energia. Essa amizade reacende em Ip a certeza de que existe mais no mundo do que apenas sobreviver. Existe futuro, existe escolha. Mas para Greg, essa aproximação é um sinal claro de alerta. Ele percebe que a filha está cada vez mais distante daquilo que ele acredita ser seguro, e isso o assusta profundamente. A parte 1 termina com essa sensação. O conflito não é mais apenas com o mundo lá fora, mas dentro da própria família. E no centro de tudo isso está Greg. Greg se sente deslocado naquele novo ambiente. Tudo ali parece feito para provar que o jeito dele está ultrapassado. Phil Betterman, mesmo tentando ser simpático,
faz questão de mostrar como a vida evoluiu. Ele apresenta suas invenções, suas regras e sua forma organizada de viver como se fossem a solução definitiva para os problemas do mundo. Para Grug, cada demonstração dessas soa como uma afronta direta. Enquanto isso, Ip vive exatamente o oposto do pai. Ela se sente finalmente compreendida. A amizade com Dawn cresce rápido, cheia de conversas sobre sonhos, liberdade e futuro. As duas se veem como irmãs, compartilhando ideias que nunca puderam dividir com ninguém antes. Dawn mostra a Ip que não é errado querer mais da vida, que o mundo pode ser explorado sem medo constante. Essa conexão incomoda profundamente Grug, que percebe que está perdendo espaço na vida da filha. Ele começa a sentir que sua autoridade, sua experiência e tudo o que construiu como pai não tem mais o mesmo valor. E isso o deixa defensivo, impulsivo e cada vez mais resistente à ideia de mudança. Guy tenta agir como mediador. Ele entende o ponto de vista de Grug, mas também acredita que o futuro não pode ser ignorado. Ele vê nos Betterman uma oportunidade de construir algo diferente, mais seguro e duradouro. Só que sem perceber, Guy acaba se aproximando demais da visão deles, o que aumenta ainda mais o conflito com Grug. A tensão entre Grug e Phil cresce aos poucos, até se transformar numa disputa silenciosa de masculinidade e liderança. Ambos querem provar que são os melhores chefes de família. Phil acredita que Grug precisa evoluir. Grug acredita que Phil está brincando de civilização em um mundo que ainda é brutal. Phil e Hope propõem algo que à primeira vista parece uma boa ideia: separar os jovens dos adultos por um tempo. Eles acreditam que Ip, Guy e Dawn podem viver melhor longe da influência arcaica de Grug. Para Grug, isso é inaceitável. A ideia de se afastar da filha, mesmo que temporariamente, ativa todos os seus medos mais profundos. Mas, de forma quase cruel, o plano segue em frente. Ip, Guy e Dawn partem para viver uma aventura própria, longe das regras de Grug. Para Ip, isso é libertador. Pela primeira vez, ela sente que pode tomar decisões sem culpa, sem medo e sem a sombra constante da proteção exagerada do pai. Essa liberdade reforça ainda mais o desejo dela por um futuro diferente. Enquanto isso, Grug se vê isolado. Sem Ip por perto, ele entra em conflito consigo mesmo. Ele começa a questionar se sua forma de amar não está na verdade afastando as pessoas que ele mais quer proteger. Mas, ao mesmo tempo, seu orgulho não o deixa admitir isso facilmente. Enquanto isso, Ip começa a perceber que a liberdade absoluta também traz responsabilidades. Longe da família, ela sente falta do apoio, da proteção e até das broncas do pai. Aos poucos, ela entende que o medo de Grug não vem do desejo de controlar, mas do amor exagerado e da dor de já ter perdido tudo uma vez. O ponto de virada acontece quando um novo perigo surge, algo que nem os Croods nem os Betterman estavam preparados para enfrentar sozinhos. As criaturas e ameaças do mundo lá fora invadem aquele falso paraíso, provando que nenhuma muralha é perfeita. Toda aquela sensação de controle construída pelos Betterman começa a ruir. E é nesse momento que as diferenças precisam ser deixadas de lado. Grug é forçado a agir. Ele usa tudo o que sabe: instinto, força, coragem e experiência. Mas, pela primeira vez, ele não faz isso sozinho. Phil e Hope percebem que o planejamento deles não é suficiente diante do caos real. Eles precisam da imprevisibilidade e da coragem dos Croods. O choque entre os dois mundos finalmente encontra um ponto de equilíbrio. Durante o confronto, Grug encara seu maior medo: perder Ip. A situação extrema o obriga a fazer algo que ele sempre evitou: confiar. Confiar que a filha é capaz de se proteger, de tomar decisões e de sobreviver sem depender totalmente dele. Esse momento é simples, mas extremamente poderoso, porque representa a verdadeira evolução de Grug. Ip, por sua vez, percebe que crescer não significa abandonar suas raízes. Ela entende que pode seguir em frente sem romper com a família. O amor do pai, mesmo cheio de falhas, sempre foi o alicerce que a manteve viva. Essa troca silenciosa de compreensão entre pai e filha é o coração emocional do filme. Assista Tubi Channel.
as melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.